Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. E hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de podcast. Alguns podcasts nós fazemos temáticos, né? Pegamos um tema específico e trabalhamos sobre ele. E outros, um podcast de entrevista, que nós chamamos de Boas Novas na Mesa, porque nós estamos conversando numa mesa. E hoje, né, vamos fazer um podcast na mesa com a nossa amiga, mulher do pastor Ricardo, Daniela Almeida. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, Wellington. A paz para todos da comunidade Cristã Boas Novas. É um prazer estar aqui com vocês, de participar desse podcast. Eu tenho certeza aí que vai agregar, né, e edificar vidas, que esse é o nosso principal objetivo. Sim. E glória a Deus por isso. Então você que tá feliz aí com a gente, né? Se você chegou agora, faz o seguinte. Tô te convidando a assistir esse podcast. Se ele for edificante e agregar alguma coisa na sua vida, que você possa se inscrever nesse canal, porque, como eu disse, todas as quintas-feiras, né? Nós estamos sempre produzindo algo, um material novo aqui e com o objetivo mesmo de agregar, né? De transformar, de levar a palavra de Deus. Então, se você acha que isso é importante, se inscreva. Ative o sininho das notificações, que todas as vezes que nós fizermos um vídeo, você vai receber a notificação do YouTube. Você que já é nosso parceiro, né? Já é de casa, o que eu vou pedir? Para você pegar esse link aí e começar a compartilhar em todas as redes sociais. Porque o tema de hoje, né? O assunto que a gente vai tratar aqui é muito importante. Nós vamos falar sobre criação de filhos, né? Nós vamos falar sobre essa dinâmica pai e filho dentro de uma casa, dentro de uma igreja. Um filho dentro de uma escola. Beleza? Então, sem mais delongas. Daniel, eles são nossos amigos já, o quê? Desde 2000 e... bolinhas, 2000 né? alguma 2000 coisa. bolinhas. Verdade. Ela é a esposa do professor, do pastor Ricardo, né? Que sempre está com a gente aqui, que inclusive participou da última conferência. E você tem feito um trabalho que a gente tem acompanhado aí bacana, e por isso que nós te trouxemos aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né, e o trabalho que você realiza. Bom, começando aí pela primeira formação, primeiro contato, né, que temos com família através da escola. Então, a minha primeira formação, né, foi na pedagogia. Então, já iniciei ali como professora na educação infantil, no Ministério Infantil também, na igreja, né? A gente não pode desvincular, fora o ministério, né, ao lado do meu esposo pastoral. Então, desde ali, já foi um aprendizado, já foi um primeiro passo, né? Onde a gente tem esse contato do ensino, porque a igreja ela tem um papel fundamental, mas não só, a gente fala assim, mas o ensino da palavra não acontece só na igreja, a igreja é um complemento. Então, a gente já começa a observar ali a questão da carência de algumas questões familiares nas crianças, desde da igreja, então, na educação infantil. Depois, trabalhando ali um longo período na educação infantil, eu queria mais, porque não era só o ensinar e aprender, existiam outras questões. Eu fui para a psicopedagogia clínica e institucional. Então, essa virada aí, eu já comecei a trabalhar em empresas, trabalhando com treinamento de professores. Hoje mesmo eu atuo, além da área clínica, eu atuo numa empresa de tecnologia, onde eu faço formação, treinamento de professores. Legal. Então, sempre ali com contato humano. E na pandemia, quando eu terminei a minha pós-graduação de psicopedagogia clínica e institucional, foi um momento que os pais se desesperaram. As crianças estão fora da escola, eu não sei como fazer, eu não sei como ensinar, eles não estão aprendendo. E eu falo que o nosso Deus ele cria situações nos momentos mais improváveis. Porque foi naquele momento que eu comecei a atuar na clínica, ou seja, numa pandemia, né? Então, veio, né, o convite para atuar na clínica, começar os atendimentos infantis. Já tinha uma demanda, porque os pais já sabiam da minha formação, então já vinham as perguntas: o que eu faço? Como que eu crio a rotina para ele sentar, para aprender através do celular? Não está conseguindo, enfim. Então, eu fui para a clínica. Quando eu fui para a clínica, Wellington, que eu comecei a trabalhar com essa questão do desenvolvimento cognitivo, as questões de aprendizagem, foi onde eu comecei a perceber que por trás disso existiam questões emocionais. Né? Nós não podemos desvincular as questões afetivas da aprendizagem. Você, né, também na sua formação, você entende que muitas questões estão envolvidas ali das emoções das crianças, dos adolescentes, até dos adultos. E eu fui para a psicologia. E comecei a estudar na pandemia,
E até falei para o meu esposo, falei, e aí, né, qual a sua opinião? Porque eu estou estudando, vou estudar novamente, eu acabei uma pós agora, mas surgiu a oportunidade, como eu falei, o Senhor criou situações para que isso pudesse acontecer. Já era um sonho muito antigo, mas o tempo é dele, o momento é dele. E fui para a psicologia. Então, estudando, atuando na clínica, ali a gente foi conquistando algumas experiências e até hoje. Então, hoje eu estou indo aí... Eu falo 8,5 porque está acabando o 8º semestre, está entrando no 9º. Mas já finalizando, né, meu curso de psicologia, já estou atuando com a supervisão. Então, eu já trabalho, né, na clínica escola, serviço escola, no atendimento à comunidade, já com supervisão. E alguns atendimentos meus, eu estou dando continuidade também com supervisão. Então, é aí uma experiência, não só na aprendizagem, a gente vai descobrindo também outras questões envolvendo comportamento, emoções e principalmente as questões familiares. Você tocou num assunto muito importante, porque talvez nós fomos criados numa cultura de segmentar coisas. Então, uma coisa é eu ser psicólogo, outra coisa é eu ser um membro de uma igreja, outra coisa é ser um pai de família. E nessa segmentação, a gente acaba se perdendo, né? O que você está falando aí, eu não posso separar o meu processo emocional, né, do processo de aprendizagem. As coisas estão juntas, né? Estão juntas. E se você dissociar isso, vai dar problema, né? Eu até li um livro muito, muito interessante, chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E uma das críticas do autor é essa, porque por muito tempo a igreja ela separou emoção de espiritualidade. Eu não posso sentir emoções, né? Ou eu sou espiritual ou eu sou emocional. E isso gerou um problema, né? E nós estamos ainda colhendo frutos desse pensamento, né? Dessa forma de viver. Sim. Né? E hoje você vê isso também como um chamado, então, assim, né? Não é só a parte profissional. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre isso, assim, tipo, do chamado mesmo, porque não é ficar preso só na clínica, né? É pegar todo esse conhecimento, essa bagagem e utilizar para o reino, né? Exatamente. E você falando aí, né, desse livro, achei super interessante. Mas como desvincular o corpo, alma e espírito? Se a nossa alma, onde estão os berços das emoções, né? Então, quando a gente pega aí a teoria da psicologia, a alma, ela é responsável pelas nossas emoções. Então, quando eu cuido da minha alma, né, eu cuido das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu vou ter saúde no meu corpo e no meu espírito. Então, não tem como desvincular, né? E sempre, né, quando... Falando, né, desse chamado, eu entendo, Wellington, hoje que é um chamado, sim. Como eu falei, toda a formação, o Senhor preparou situações, né, para que pudesse ocorrer. E quando eu decidi fazer a psicologia, e começou a surgir essas oportunidades de ir nas igrejas. Vem aqui, vamos fazer uma palestra para a família, pais e filhos, sobre o Setembro Amarelo. Eu comecei a entender que realmente a necessidade, né? A palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, as igrejas ela tem ali a escola bíblica, todo uma estrutura de ensino da palavra. Só que pouco falamos sobre as nossas emoções, pouco conseguimos falar daquilo que sentimos, da forma que pensamos, que agimos. Então, até para o ministério pastoral, hoje as coisas mudaram, né? Eu vou dizer assim que os pastores estão mais abertos para isso, principalmente falando das igrejas mais tradicionais. Então, eu entendi o quão necessário foi, entendi o chamado, entendi um processo também que eu passei emocionalmente, dizendo que foi necessário. Eu conheci a psicologia porque eu vivenciei um resultado da psicologia na minha vida. Então, eu entendi que estavam as coisas se encaixando e que o Senhor, né, me deu essa oportunidade de contribuir para o reino. E dentro do consultório, claro, nós temos aí as questões, né, dos conselhos regionais, federais, que a gente não pode misturar com a religiosidade, falar de religião, mas o Senhor, ele é o centro. E eu sempre peço que eu possa ajudar essas pessoas, né, mas que Ele venha me direcionar, né, a cada decisão, a cada passo. Eu tenho as minhas técnicas, mas se não for Ele na minha vida, eu não vou ver o resultado.
Então, e hoje esse trabalho está sendo feito, né? Oportunidades surgiram em redes cristãs de televisão também, que eu jamais imaginava, mas a gente está falando ali, ajudando famílias, sempre temos retorno. Eu tive, na conferência de vocês, que eu não estava aqui, à noite eu ia ministrar em uma conferência de família, pais e filhos, então no final é muito bom que os pais compartilham situações, às vezes pedem ajuda, né? Vai até a clínica, então a gente vê a necessidade e a carência. Então, a igreja, ela precisa, sim, cuidar dessa parte espiritual, através do ensino da palavra, mas nós temos que entender que nós somos seres humanos e temos uma alma, a gente tem emoções, a gente tem questões que precisam ser tratadas para que eu tenha uma saúde espiritual para exercer dentro do corpo ministerial. Verdade. Então, você atende em consultório e você também faz, às vezes, faz consultorias? Como é que é? Você vai a algumas igrejas? Sim. Eu faço o atendimento clínico, né? Trabalho aí na clínica já por volta de 3 anos e meio, agora atuando e não vou parar, porque agora tem que dar continuidade aí com a psicologia também. E para as igrejas, né? Então, sempre estão me chamando para fazer uma palestra, ali, um bate-papo com jovens, mulheres, pais e filhos, né? Então, hoje o tema principal sempre é pais e filhos, porque a gente vai falar sobre isso, né? O comportamento, rotina, educação cristã, educação pais e filhos, né? E todo esse burbúrio que a gente tem ouvido aí, principalmente sobre o uso de tecnologia, que o pessoal tem buscado muita informação sobre isso. Que bom. Tem algo que eu também trabalho em escola, então tem uma frase que eu sempre ouço lá, quando vou atender alguns pais, né? Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu também ouço. O que você diria? Não tem resposta pronta, né? Mas não tem. Vou formular melhor a pergunta, né? Dentro de tudo isso, esses atendimentos, essas vivências que você tem, qual que é o mal maior que essas crianças estão? Quais são os perigos maiores que essas crianças estão vivendo nesses dias? Quando os pais trazem essa frase, Wellington, isso a gente escuta, né, desde a escola. Eu me lembro, desde a educação infantil, eu ouvia isso. Eu não sei mais o que fazer com essa criança. Eu imaginava, poxa, se eu não consigo controlar, ter o domínio ali, né, com uma criança de 2, 3 anos, 4, imagino quando ela chegar na adolescência, na juventude, como que vai ser? É preocupante. Então, essa frase, eu já vou começar por essa frase. Quando a demanda, né, chega ali, a queixa dos pais, porque sempre o primeiro atendimento eu realizo com os pais. Priorizo, se possível, o pai está, porque eu preciso ouvir os dois lados, né? A família que convive com a criança, a família que conhece, e ela me traz a queixa. Quando existe essa fala, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, a gente já entende ali que já tem um problema muito sério com as regras, com disciplina, ou seja, o pai e a mãe perdeu o controle. Difícil criar filhos, não é uma tarefa fácil. Como você sabe, eu também sou mãe, né? Passei por todas as fases. Hoje ele já está aí, né, entrando na vida adulta, também é uma nova fase, mas ainda continua com a gente. Então, quando os pais trazem essa fala, esse desabafo, eu não sei mais o que fazer, ou seja, eles estão perdidos. Então, se o pai e a mãe, que é uma bússola, que ele é uma coluna, ser a base, é a base. Se ele não tem uma estrutura, aí a gente já imagina como que a criança vai chegar aqui. Então, é um desafio. Mas eu sempre digo, Wellington, complementando, sempre na primeira sessão eu falo com os pais que meu trabalho não é feito individualizado. Eu preciso do apoio da família. E durante o processo de atendimento, eu também, às vezes, se for necessário, faço 3, 4 sessões com a criança, eu chamo os pais novamente. Porque a gente precisa trabalhar, quando se trata de atendimento infantil, também trabalhar com o aconselhamento, a orientação dos pais. Não é um trabalho isolado. Eu vejo a criança uma vez por semana, dentro de 45, 50 minutos. Então, precisa ser um processo que eles precisam continuar dentro de casa. Senão, não resolve. Até porque o convívio maior são com os pais. Dormem, acorda com o pai, né? Sim. Com os pais, então... A rotina, o comportamento, sim, né? A exposição aos pais é muito maior. Né? Muito maior do que... E ali você ainda está num ambiente controlado, né? Sim, exatamente. E precisa dessa parceria. Se não tiver parceria entre os pais... eu acho que
pelo menos o ponto positivo acho que é o pai ainda chegar e falar assim, o que eu posso fazer, né? Porque se ele chega assim, ele ainda tá aberto a querer, ou reconhecer que as coisas não estão bem e que ele errou em algum ponto, né? Sim, nem sempre chegam dessa forma, mas a gente precisa ter esse manejo e levar isso, essa reflexão, Wellington, que eu tô levando o meu filho buscando ali um atendimento, uma terapia, mas ela não é um passe de mágica, não tem uma varinha, não sou uma fada, né? Com estralo, as coisas vão mudar. É um processo e que eles fazem parte desse processo. Não é isolada a criança. E eu sempre falo com eles, porque eu faço uma devolutiva quando é uma questão de avaliação. Então, eu falo, olha, eu trabalho com a verdade, então, se for necessário, a gente vai pontuar algumas questões, falando de família, do comportamento, da rotina. Então, desde o primeiro eu já falo como funciona. E, graças a Deus, até hoje não tive nenhum problema quanto a isso, né? Eles são super receptivos, né? Tanto na primeira, nas devolutivas, quando é necessário falar algumas questões, algumas mudanças que são necessárias, os pais estão sempre abertos para receber isso aí. Entendi. Você falou de tela, né? Vamos entrar no assunto telas. Vamos. Porque vocês estavam assistindo por uma tela, correto? Ou um celular, ou uma televisão. E nós até falamos no começo, né? Ó, se esse conteúdo for bom, se agregar alguma coisa na sua vida, e nós estamos falando com adultos, Sim. correto? Mas a gente entende também que até para adulto o excesso de telas é prejudicial, né? O quão prejudicial é uma criança ser exposta a telas? Vamos lá. Lembrando que para os adultos também, viu? Adultos não também, só para a criança. Para nós também. Mas a gente fala para a criança porque o cérebro, ele é um órgão que ele não nasce pronto. Ele desenvolve ao longo da vida. Isso vai aí por volta de 3 décadas, ou seja, 24, 30 anos, existem pessoas que ainda estão em desenvolvimento, que a gente chama a maturação do cérebro. Então, o cérebro ele tem algumas conexões, nós temos a parte do sistema límbico, que é onde estão as nossas emoções. Tálamo, né? Então, aquilo que eu sinto. Então, os meus pensamentos geram as minhas emoções, que vai gerar os meus comportamentos. Por esse órgão estar em desenvolvimento, porque a gente fala que a criança ela está, né, sofrendo aí um alerta quando eu entrego um tablet para uma criança de 5, 6 meses, 1 ano e meio. Mas para ele ficar quieto, só são imagens, são desenhos. Mas eu estou enviando muita informação de uma forma assim, precoce para o cérebro de uma criança que ainda está desenvolvendo. Quando nós falamos desse desenvolvimento, existe uma parte importante que é o nosso córtex pré-frontal, que está responsável pelas minhas tomadas de decisões, julgamento, raciocínio, atenção, memória, que a gente fala que são o sistema, toda a função executiva, cognitiva. Está em desenvolvimento isso. Então, eu estou forçando. Eu dou um exemplo que é bem antigo, que quando as pessoas queriam amadurecer as frutas, às vezes colocava no jornal, colocava dentro do forno. Né? E para a fruta amadurecer rápido. Às vezes ela amadurecia tão rápido que quando você abria, apodreceu. Então, é mais ou menos isso. Eu estou mandando muita informação para o cérebro de uma criança que ainda não tem o controle inibitório, ou seja, eu não consigo controlar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, quando eu devo parar, quando eu devo iniciar. Não tem esse controle. Então, eu estou, através das telas, mandando essas informações, aonde eu estou gerando aí a falta de atenção, falta de memória, alterações no comportamento, insônia e outras coisas. Falando aí do início, porque está desenvolvendo. Então, infelizmente, o que nós temos observado é que as crianças estão alterando o comportamento. Mas esse menino não tem paciência com nada. Ele não fica quieto. Isso não quer dizer de uma criança que é ativa, que corre, que brinca, que isso faz parte da infância. Isso a gente considera como um desenvolvimento saudável. Mas existem outras questões. As crianças choram, as crianças fazem birra. Ou seja, uma alteração que não é comum para o comportamento delas. Aí você vai observar essas crianças. Desde quando que elas estão tendo acesso à tela? Desde 1 ano e meio. Então, com 3, 4 anos, as queixas estão batendo lá na escola, porque essa criança está ansiosa. O momento que ela está na escola, né, falando na educação infantil, que ainda dá para controlar, ela não tem o celular, então ela se tornou uma criança violenta, uma criança nervosa, ela não consegue sentar, interagir. E a ansiedade, então o estresse infantil, porque ela não tem esse acesso à tela, ou seja,
as telas, né, as redes sociais, ela dá essa sensação de prazer, porque ela estimula o quê? Hormônios, dopamina, ocitocina, de tranquilidade. Então, às vezes, a gente está ali, quer distrair, vai ver a rede social. Isso dá uma sensação de bem-estar. Só que nós, como adultos, a gente... E alguns adultos conseguem controlar o tempo de parar. Não, chega de ver rede social que eu tenho que fazer. Às vezes, e as crianças não têm esse controle inibitório porque o cérebro está desenvolvendo. Ela quer mais, né? Ela quer mais, e Quer tá mais. fazendo Quanto bem. mais prazer, Isso. melhor. Aí entra aí essas questões que eu vou trazer. Desde a questão neurológica, essa dificuldade. Então, isso a longo prazo, a gente vai entender que pode trazer transtorno, que é o TDAH. A longo prazo, ansiedade, depressão. E essa geração, vou te falar, é uma geração doente, infelizmente. Adolescentes, jovens, a maior demanda. E falando né, trazendo aí os dados do Setembro Amarelo, a gente vê o quão aumentou, né, os números de suicídio, de idealização causado por jovens e adolescentes. Então, por conta desses excessos, as pessoas estão adoecendo. O cérebro ainda está muito imaturo para lidar com muitas coisas, porém, de uma forma precoce, eles tiveram acesso à tecnologia, causando aí muitas coisas ruins, alguns danos invisíveis, porque eu não vejo o que está acontecendo por dentro, Sim. mas aí reflete no comportamento. Fora as questões musculoesqueléticas, a postura de estarem muito tempo curvado com o celular. Então, os pequenininhos, eles ficam com o celular, às vezes estão, né, durante a refeição, então você já começa a perceber que isso está trazendo, né, questões posturais, visão. As crianças hoje, algumas crianças já têm essa questão da visão visual por conta de tela. Nós, adultos que trabalhamos com computador, a gente precisa hoje ter uma lente, né, que tem esse bloqueio de tela azul. E imagina para uma criança, né, que está ali desenvolvendo, né, toda a questão ocular, né, e ela tem esse contato com a tela azul, então isso está trazendo danos, né, visuais, insônia. Né? Então, as crianças ficam à noite, ela só dorme se assistir um desenho. Só que essa luz azul está passando informação, ou seja, não gera a melatonina natural do corpo para uma noite, né, de repouso, descanso. Então, a criança já está ali, dorme pouco, dorme mal, e aí de manhã vai para a escola, e como que chega na escola? Nervosa, ansiosa, impaciente, não aprende porque não consegue prestar atenção. E outras questões que eu gosto de falar também das habilidades sociais. Fala, comunicação, trabalho em grupo, lidar com pessoas, porque eu estou todo o tempo isolado. Então, eu não interajo com as pessoas que estão ao meu redor. As crianças com problema na fala, né? Às vezes não consegue iniciar uma frase, não consegue contextualizar como que foi o seu dia. Coisas simples que a gente trabalha na clínica, Wellington. Perguntar para a criança como que foi o seu dia, como que foi o seu final de semana. Ela não conseguir concluir. Ou seja, o raciocínio dela, não conseguir criar, desenvolver coisas tão simples. Então, eu deixo aqui essa alerta para os pais que estão nos assistindo, para você que é jovem, adolescente. Nós precisamos ter esse domínio próprio. E os pais precisam, sim, não é proibido, gente. Eu não estou falando não pode ver, não é isso. Mas precisa ter ali, baseado, até mesmo na Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Evelyn, ela é uma das coordenadoras, né, que fazem essas pesquisas sobre a saúde digital das crianças. Eu preciso ter supervisão e ter limites. Então, a gente tem aí uma tabela de idades, onde eu tenho que deixar 1 hora e meia, 2 horas, mas eu não posso deixar o dia inteiro, porque isso está sendo prejudicial. Eu tenho que pensar isso a longo prazo. Se hoje a criança está demonstrando alguns comportamentos alterados, algumas questões escolares, algumas queixas, estou falando agora, né? Nessa idade aí, vamos dizer, até 7, 8 anos, imagina isso na adolescência, imagina isso na vida adulta, onde de 12 a 18 anos, esse sistema límbico, o córtex pré-frontal, ele entra numa intensidade. Por que os adolescentes e os jovens são um pouco intensos, né? Nós já passamos por isso. Então, a gente não tem medo de nada, né? Antes eu falava que eu ia no Play Center, eu ia na montanha-russa. Hoje eu não vou em lugar nenhum, nem que me pague que eu vou numa montanha-russa. Não sei por quê, eu acho que a gente cria, né, essa maturidade mesmo. Então, tudo é intenso.
Entra na fase, quando se apaixona, é o amor da minha vida. Tudo é muito intenso. Gosta de uma banda e só gosta daquilo. Exato, tudo intenso, mas verdade. isso é neurológico. Então, se essa intensidade, que já é natural do organismo, eu já tive uma desregulação na minha infância, isso é muito ruim pelas questões de saúde mental. Então, aí é onde a gente vê que aumenta o índice de ansiedade e depressão. Não saber lidar com frustrações, não saber lidar com não. E aí a gente vê esses números que cada dia têm aumentado com idealizações suicidas e, infelizmente, alguns que cometem o suicídio por conta dessas enfermidades mentais. E é invisível, né? É invisível. Mas a gente consegue observar pelo comportamento. Sim. Então, já fica um alerta aqui. Se você observa algum comportamento atípico do seu filho, busque um profissional. Não tenha medo, não tenha vergonha. Quanto mais cedo, melhor. Mas também, tanto na fase adulta, é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, por tudo que você está dizendo aqui, nós estamos indo numa contramão de um desenvolvimento natural. Sim. Né? Do uso do celular, você fala? De tudo, até dessa superestimulação, né? Porque eu acho que tudo hoje é no exagero. Tudo. Entendeu? Então, assim, entre o celular... E, gente, quando eu falo tela, é tela. Mas videogame é tela? É tela. Tudo que liga é eletrônico e produz lumen é tela. Como eu já ouvi falar, não, ele não fica no celular, mas ele joga o dia inteiro. É tela, ele tá fora do meio social. Então, é bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas só pensam nas redes sociais. Não, né? Tela em geral. Tela em TV, geral. né, assistir demais. Porque eu tô indo na contramão daquilo que é natural, Wellington. Vou voltar aí uma geração... Como era o nosso desenvolvimento infantil, adolescência. Alguns que teve, né, o privilégio de brincar na rua, porque, enfim, eram tempos diferentes. Então, corria, ralava, caía, se machucava, brigava, competia. Tudo isso faz parte de quem somos hoje. Primeiro, correr. Já vou falar da questão física. Fortalece os meus músculos, a minha estrutura óssea. Isso faz bem para o meu corpo. Então, as crianças que ficam, né, muito tempo em telas, adultos, adolescentes, eu estou me tornando sedentária. Eu fico muito tempo parado. E também quando está assistindo TV, ou vendo algum outro tipo de tela durante a refeição. Aí eu já tenho outro problema. Por quê? Eu não estou mastigando devidamente. Essa comida não vai fazer uma boa digestão. Eu já estou trazendo outras questões para o meu corpo. Só. Então, cada espaço a gente vai pegar, a gente vai ter aí um ponto, né, de alerta. Então, falando das habilidades sociais, que é o que envolve o meu contexto, como que eu lido com as situações, a fala, amigos. Então, a gente está fazendo de uma forma precoce, porque... Hoje a gente percebe o quão os adolescentes eles estão se tornando muito introspectivos. Às vezes você vai no intervalo de uma escola ou num shopping, é muito comum, às vezes eles estão até em 3, mas os 3 estão com o celular. Você vai numa festa, eles estão... Tem vários deles ali, mas eles estão se falando... Não, pelo celular. Então... Poxa, e aquele papo, aquela risada, como, né, nossa geração, ela vivenciou isso. E esses conflitos geraram o quê? Uma maturidade também emocional em nós. Então, eu estou pulando etapas e deixando, assim, muito congelado, muito superficial. A criança, é na infância que a gente começa ali a desenvolver a nossa criatividade através do brincar. A gente inventa brincadeiras. Quando está sozinho, não tem o que fazer. A criança ela vai criar uma história, com brinquedo. Com brinquedo, ela vai pegar algum material e vai transformar ele em brinquedo e assim sucessivamente muitas situações. Então eu estou tirando a criança dessa parte do desenvolvimento criativo, da inteligência. Então percebe que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso vai fazer mal, tanto desde criança até a nossa vida adulta. E hoje, se você for na internet, YouTube, ler artigos, né, que a gente tem muita pesquisa fora do Brasil, mas já está chegando pesquisadores brasileiros que trazem o mesmo assunto. Então, não é mais falta de informação. É uma falta de conscientização e, eu vou dizer assim, até mesmo postura dos pais. De não ter medo de bloquear isso na vida do filho, de ter esse controle, de ter essa rotina,
que isso são hábitos saudáveis. Não pode ter medo de ir na contramão do que o mundo está trazendo aí para a gente. Isso é saúde para a nossa família, isso é saúde para os nossos filhos. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas podem achar, mas meu filho vai ficar desconectado do mundo. Então, o amiguinho lá que estuda, mas o meu filho só estuda no celular. Ele só pega o celular dele para estudar, para ler, não sei o quê. E, tudo bem, mas é o que você está falando, né? Continua sendo uma superexposição, né? Vamos trazer um pouquinho para a igreja, porque isso é muito importante para a igreja, né? O meu filho, ele não assiste a Peppa Pig, mas ele tem 6 meses, ele tá lá assistindo as 3 palavrinhas e eu deixo ele lá 3 horas enquanto eu arrumo a casa e faço almoço, né? Ou eu trago para a igreja e aí, para ele não atrapalhar a palavra, eu coloco a Rebeca Nemer lá tocando. Enfim, é da igreja, é conteúdo gospel. O que a gente fala para esses pais, né? Então, assim, porque não é só a tela, não é só. Não a ver só com o conteúdo, até porque você falou, a criança está em maturação. Sim. Se ele estiver falando um salmo e estiver falando sobre um brinquedo, para ela é a mesma coisa, né? Sim, a forma de conexão, né, cerebral, a forma que a informação chega até o cérebro da criança, claro, né, que se é o conteúdo das 3 palavrinhas, né, que a gente fala super saudável, mas independente do que for, se não tiver controle, não tiver ali um senso, né, primeiro, Wellington, na igreja, né, trazer o celular para a igreja, nós adultos trazemos, mas assim, não vou desligar, mas, poxa, não é um momento para aquilo. A gente está conectado 24 horas. Então, se a gente tirar 2 horas, que seja, para adorar o Senhor. Eu falo, se alguma coisa vier a acontecer de tão importante, primeiro, eu sei que Deus está cuidando, e ali, o celular está ali, mas eu preciso desvincular isso, eu preciso desconectar. E se eu estou ensinando para a criança que até mesmo na igreja, ela tem que ficar ali com o celular para ela ficar quietinha, primeiro, tá errado isso. A igreja é um lugar de adoração. Então, desde pequeno, sim, eu tenho que mostrar para eles que a igreja é um lugar de adoração, que a igreja... Eu não vou utilizar celular dentro da igreja para assistir nada, que aquele momento é o momento do Senhor. Então, nós chamamos de comportamentos, que a gente modula o comportamento, que são positivos e negativos. Se eu estou reforçando um comportamento como esse, de todas as vezes no culto, eu te dou um celular para você ficar quieto, você está assistindo 3 palavrinhas, o tempo vai passar. Será que depois você vai conseguir remodular e tirar esse celular dentro da igreja? Fica a minha pergunta, né? Então, tudo que eu estou fazendo são comportamentos positivos e negativos. Quanto mais eu reforço, mais ele vai ser contínuo na minha vida e na vida das crianças. Então, mas é só uma vez, porque eu estou... enfim, às vezes a pessoa está no altar, alguma coisa, ele precisa ficar quieto. Cria outros mecanismos. Criança pequena, eles não param. Eu fui mãe dessa fase que eu tinha que corria para cá, corria para lá, e a gente ficava ali segurando. Pede ajuda para alguém, pede apoio. Até porque quando eles começarem a maturar aí o cérebro, né, ou seja, ter essa maturidade, eles vão entender que na igreja não é lugar de correr. Algumas igrejas, como né, aqui, tem a salinha para as crianças, isso é muito importante. E um detalhe, né, conversava contigo nos bastidores, que recentemente, quando eu fiz essa conferência de família, o Ministério Infantil me procurou e falou assim, Dani, eles me chamam, né? Pastora, por favor, fala com os pais sobre o celular, porque a gente está criando caixinhas para que as crianças deixem o celular e não entrem com o celular dentro da sala do Ministério Infantil. Então, olha aí, é uma questão que a igreja tem que modular o comportamento que está vindo de casa fragmentado. Então, eu não tenho que deixar levar o celular para a casa do Senhor. Ali é um lugar de adoração, um lugar de reverência. E se eu não consigo ensinar isso desde cedo para os meus filhos, não espere que quando ele crescer, um passe de mágica, ele vai aprender sozinho. Não vai, não vai. Então, já são pequenas coisas que eu preciso consertar. Não adianta, mas aí a gente leva lá para vocês ajudarem. Não, começa em casa. São coisas pequenas, são detalhes pequenos. Né? A criança ela precisa estar ali entendendo que aqui é a casa de Deus, que eu preciso ter reverência, que aqui é um lugar de respeito, né? Tanto com as lideranças, né? E saber que eu estou saindo daqui, eu estou alimentando o meu espírito, eu preciso ouvir a palavra, eu venho para aprender.
não como um lugar de lazer. Então, Sim. eu deixo aqui também essa orientação para os pais. É muito importante começar em casa. E acho que a gente podia pensar também no sacerdócio, né? Porque ser sacerdócio é para todos. Sim. E você, sendo uma mãe de uma criança de 2, 3 anos, você está exercendo o seu sacerdócio como mãe. Porque ele deu ele permitiu que você tivesse essa dádiva de ser mãe, não é verdade? E liderar, mas eu não consegui prestar atenção na palavra. Mas se você está se dedicando ao seu sacerdócio, não é verdade? Então, assim, é a sua primeira missão é ali. Então, a gente entende, realmente, a criança chora. Às vezes o Murilinho, ele, às vezes, quando eu tô no louvor, não, né? Tô tocando, ela fica com ele, depois a gente troca, ou depois fica a minha sogra. Mas eu levanto. Tem horas que eu consigo prestar atenção bastante na palavra? Sim. Tem horas que não dá, mas eu estou exercendo um sacerdócio. E isso é adorar ao Senhor. Exato. Né? Então, todos nós somos sacerdotes. Então, acho que a gente precisa, né, juntando com tudo isso que você falou, não se sentir culpado, né? Você se sente culpado. Eu fui pra igreja, não consegui nem prestar atenção na palavra, e não sei o quê. Mas, cara, o seu filho tá ali, né? Você dividiu algo seu com alguém. Não é? E esse é o evangelho, né? Sim. E é uma fase, né? Eu passei por essa fase e eu me lembro que o Ricardo no altar, o Samuel, ele ficava, pai, e ele gritava como, assim, chamava atenção, mas, né, e eu trazia ele ali. E algumas pessoas mais experientes falavam assim, tenha paciência, daqui a pouco essa fase passa, é importante você trazer, ele vai aprender que a igreja, a casa de Deus. Então, assim, ele não é da era do celular. Né? Ainda não tinha esses celulares com vídeos. Tinha celular, mas não com todas essas tecnologias. Então, é um trabalho. Houve uma renúncia, sim. Então, às vezes, eu não estava envolvida com os ministérios. Então, ficava ali no culto, sempre segurando. E a gente ficava com aquele peso, né? Poxa, eu não cultuei, eu não ouvi a palavra. Mas a criança, ela é tão inteligente que mesmo ela em movimento, se você perguntar algo sobre o culto, ele sabe te dizer. Um louvor, uma palavra. Eles estão ali, mas eles estão atentos. Então, é um ministério, sacerdócio, ser mãe, ser pai. São fases, isso logo passa. Daqui a pouco eles crescem, entram numa outra fase também. Mas a gente precisa ter esse controle. Ensinar com as nossas atitudes. Eu sempre falo para os pais, Wellington, os nossos filhos vão até aprender com aquilo que eu falo. Mas ele vai aprender mais ainda com as minhas atitudes. Não adianta eu falar, não faça, e eu fazer. Então, os nossos filhos, eles nos observam muito. O nosso comportamento, o tempo inteiro. Então, vamos para a casa do Senhor. Então, se o pai e a mãe traz o celular e já está ali mexendo no celular, não, por favor, não faça isso. Não proíbe seu filho de usar, sendo que você está usando. Aí vai entrar em contradição, vai dar problema. Uma vez, a gente estava almoçando e o Marquinhos é bem observador, né? E eu falei, cara, você precisa comer toda a comida. Aí eu olhei pro meu prato, tinha um pouquinho de arroz ainda. O senhor não comeu o seu inteiro ainda? Então, é dessa forma. Realmente, e assim, tem muito a ver com aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho e que se deve andar. Né? Não é ensinar não é o caminho, ó. O Marquinho, o caminho é aquele ali, ó. E eu tô andando nesse, mas você tem que andar naquele, né? Acho que o que você disse aqui exatamente é o que ilustra esse versículo, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar e quando ela crescer, jamais se desviará dele, né? Exatamente. E o no caminho realmente são as nossas atitudes, né? Como eu tô lidando com meus filhos, o que eu faço, né? Porque aí também tinha aquele velho ditado, né? Faça o que eu faço, mas não. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Não, isso não funciona, gente. Para uma família cristã não funciona. E eles vão repetir os nossos comportamentos. Sim. E é interessante que até isso é um estudo genético. Você pode perceber que os nossos filhos, um exemplo, em casa, o Samuel, ele é muito, né, o externo dele, a aparência, muito Ricardo. O Ricardo Xerox. E desde que nasceu. Eu me lembro que quando me tiraram da barriga, Tirei eu falei, uau! Eu falei, como assim? Tão parecido. Porém, esses traços genéticos de personalidade, eles herdam, né, da mãe, ou às vezes do pai. E vocês vão perceber que tem atitudes que os nossos filhos fazem, coisas, às vezes é um pouco atrapalhado, ou uma forma de guardar uma coisa que parece muito com a gente.
sabe, às vezes meio atrapalhado, forma de tropeçar, alguma coisa. É muito parecido. Você fala, puxa, e tem questões que consciente eu estou modulando o comportamento do meu filho através do meu exemplo, tem coisas que são genéticas. Então, infelizmente, alguns pais, né, que não têm uma vida com Deus, né, têm outros comportamentos, a gente não pode falar que isso vai conseguir ditar, mas se a mãe, ela tá ali servindo ao Senhor, né, peça graça para o Senhor através da oração e, importante, né, sempre também o ensino ministerial da palavra para poder ensinar o caminho para esse menino que nem sempre tem um exemplo em casa, né? Mas isso é muito importante, a gente ensinar sempre com as nossas atitudes e com as nossas ações do que com as nossas palavras. Funciona mais. Verdade. Tá, então eu sou um pai, eu quero começar direito agora, beleza? Eu tenho um de 8 e um de 2 anos. E eu cometi vários erros, né? De dar muita tela, então meu filho fica entediado fácil, qualquer coisa ele tá lá perturbando o irmão. E isso é que eu quero mudar, né? Ou então alguém veio perguntar pra mim e falar assim, o que eu faço? Meu filho tá assim, assim, assim. Por onde nós podemos começar, então? Há jeito ainda? Não há? Vamos lá. Primeiro, Wellington, a gente não tem que ter esse sentimento de culpa. Filho não vem com manual, não sai da maternidade com manual de instruções, né? Tem os cursos que ensinam, né, a parte da gestação, mas vai ensinar a cuidar, trocar uma fralda, dar um banho, mas essa parte do desenvolvimento, né, tanto afetivo, não temos um manual. E como pai e mãe, a gente vai errar, né, com o objetivo de acertar. Então, também não fui perfeita na minha criação, erro até hoje, né? Eu sou profissional, mas né, em casa, eu sou mãe, não sou profissional em casa. E logo eu vou ter outro psicólogo em casa, Samuel também. Ah, que legal. Então, assim, em casa eu sou mãe, eu não sou profissional. A gente precisa deixar isso bem claro, que às vezes pensa assim, nossa, mas seu filho então é perfeito? Não é, porque em casa eu não posso agir como uma profissional. Assim, sempre como mãe. Então, vamos começar pelos limites. Rotina para as crianças não é ruim, não, isso é saudável. Meu filho, ele gosta, ele quer ter acesso à tela, assistir um desenho, um jogo. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar. Ah, mas ele vai ver as outras crianças. Não, eu não estou fazendo, não quero deixar aqui essa mensagem de proibição. Sim. Mas eu quero trazer uma mensagem de que você tenha controle sobre o uso. Então, quantos anos está o Marcos hoje? 8. E o Murilo? Vai fazer 2 em fevereiro. Então, aí tem aí ainda o Murilo está muito cedo, né? Se possível, nada de tela. Mas meia hora, né, para assistir alguma coisa. Às vezes com o irmão, né, na tela, tá assistindo ali um desenho, mas não deixar muito tempo, 1 hora. Sempre controlar e supervisionar. Então, não é deixar o dia inteiro. Eles gostam de assistir o desenho. Tem muitos desenhos educativos, tem, né, o 3 Palavrinhas, que é cristão, a música também ajuda muito nessa cognição da fala, né, da inteligência, da imaginação. Então, é ter o controle, Wellington, é supervisionar. Deixa a criança, sabe, ociosa, porque ela vai criar alguma atividade, ela vai brincar. E até esse conflito entre irmãos, na psicologia, é saudável. Fala, uau, mas como os irmãos terem esse conflito? Porque é natural que são 2 pessoas, 2 membros familiares, né, que vivem no mesmo espaço e eles vão estar em disputa a todo momento. Um quer disputar a tua atenção, o outro quer disputar o da mãe. E existem esses conflitos. Não é ruim, né? Claro, né? Até um certo limite. Mas ele vai brigar com o irmão. Daqui a pouco eles vão brincar juntos. A criança, ela precisa ter esse tempo para que ela crie, né? E desenvolva atividades. Mas eu não posso deixar todo o tempo. Então, supervisione, delegue ali um momento para eles assistirem, né, estarem em contato com as telas, mas também dê outras atividades, jogos, nós sempre falamos um quebra-cabeça, sempre que você tiver tempo, né, ou a Jéssica, brincar em família também, porque as crianças, não generalizando, mas é uma dica aqui como profissional, elas trazem muito isso para a gente, que os pais não brincam, que os pais ficam no celular. Isso, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Então, quando a gente pergunta para a criança como que é em casa, o que você faz com seus pais? Ah, mas o meu pai chega do trabalho, fica no celular. Não conversa com você, não brinca? Não faz isso. Então, veja só, eu quero mudar um comportamento da criança, sendo que eu, como adulto, não consigo mudar o meu. Eu não estou dando atenção devida.
E a criança, ela precisa desse momento, brincar externo, seja no quintal, andar de bicicleta, ter alguns ralados, né, para contar a história, que eu falo, criança sem cicatriz é uma criança sem história. Então, nós precisamos trabalhar nisso, oferecer outras atividades, que não seja só a tela para a criança. A frustração também é algo essencial. A frustração começa da educação infantil. Aquela coisa de pegar o brinquedo e eu tomei o brinquedo e eu choro. Então, ali começa o quê? Já criando uma maturidade emocional, a inteligência emocional, lidar com conflitos. Então, eu vou entender que nem tudo é na hora que eu quero, que eu não sou o dono de tudo, que tem momentos que eu preciso dividir com o outro. E aí a gente vai levar isso para a vida adulta, Wellington. O não faz parte. Então, às vezes, os pais não querem, mas eu trabalho, eu fico o dia inteiro fora, eu não vou ficar, né, não vou ficar dando limites, colocando regras nos meus filhos no pouco momento que eu estou com ele. Gente, eu não estou falando de quantidade, é qualidade. Você pode passar 1 hora com seu filho, mas com seu filho. Olho no olho. Para ele, não é com celular, não é com ninguém, é para ele, ainda que seja 1 hora por dia. Isso vai trazer um benefício a longo prazo. Tá? Mas se você pode ficar mais tempo, perfeito. Mas se não pode, mas que seja 1 hora só para ele. E entender que a criança, eles sabem da nossa rotina, que a gente precisa trabalhar, mas pensa quando a gente chega aquela alegria, aquela expectativa. De repente, o pai ou a mãe chega do trabalho, senta no sofá e pega o celular. Ou seja, está dizendo, eu estou fazendo algo mais importante do que você. Então, já vai gerando aí os conflitos emocionais. Então, ouvir um não é o momento, mas eu quero, eu vou jogar, vou fazer birra. A birra é uma contestação. Quando eu estou chateada, eu não faço birra, não vou me jogar no chão, mas eu sei dizer, olha, eu não tô feliz com o que você me falou, não é legal. A criança não sabe, ela vai chorar. Mas eu não quero que ele chore. Poxa, mas será que você também não está tirando esse momento dele construir a inteligência emocional dele, de entender que não é o momento, que não é agora? O não faz parte. E tem muitos adolescentes que não sabem lidar com isso, e chega na clínica com muitas questões emocionais a serem tratadas. E você acha importante, então, assim, não é só o não pelo não, né? Acho que é o não e explicar o porquê não. Vai pro seu quarto pensar. Tá, eu vou pensar no quê? Pensar no quê? Não, aí vai gerar o quê? Raiva. Vai ficar com raiva da família, porque me disse não é conversar, sabe? Não é aquele não. Olha, no momento, né, agora, eu não posso comprar, eu não posso fazer, você não pode ir, não é legal. Conversa, o diálogo, Wellington, é a base familiar mais importante. Claro, o nosso devocional, em primeiro lugar, a família precisa ter esse tempo para o devocional, para a leitura, para a oração, mas o diálogo sempre vai ser a maior base, a estrutura de qualquer relacionamento. Relacionamento pai-filho, relacionamento homem-mulher, relacionamento entre amigos. O diálogo, ele precisa existir. Eu não posso me silenciar quando algo está me incomodando, porque o outro não vai adivinhar. Que às vezes você mudou o comportamento porque eu fiz algo que você não... É conversar, gente. Então, por que a gente não consegue desde já conversar com as crianças? O choro me incomoda. Mas o choro, ela está dizendo que é algo que está saindo do controle dela, algo que ela não está ali a favor. É uma contestação. Então, eu espero essa criança acalmar e eu preciso conversar com ela, aprender desde cedo a ela gerenciar também, ela ter o diálogo, ela aprender a falar sobre o que ela sente, o que ela pensa. E nem sempre nós damos essa oportunidade para os nossos filhos. O que eu falei é não e ponto. Não é aquilo não, mas... Ponto final. Ponto final, isso. Engole o choro, esse tipo de coisa. Eu não vou mentir que o engole o choro foi algo que eu precisava... Eu ouvi tanto, né? A gente acaba reproduzindo, engole o choro. Hoje o homem não pode chorar. Nossa, vou realizar um sonho. Engole o choro, Marcos. Mas a gente reproduz muitas coisas que a gente aprendeu. Isso é muito natural. Sim. Então, você falando sobre tudo isso, né? Uma das frases que a gente ouve muito, e tem a ver com o que você falou. Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que ele sofra as mesmas frustrações que eu tive. Eu não quero que ele sofra a mesma escassez, né? Sim. De eu querer algo, ver meus amigos tendo e eu não tendo. Então a gente vê muito, isso é muito comum, né? Só que é o que você falou, infelizmente a gente acaba dizendo sim pra tudo e na hora que ele toma um não, e às vezes o não vai, um dia o não vai chegar, né? Não,
Então, e o melhor que chegue por nós. Sim. Melhor que chegue por nós do que não ter uma estrutura emocional de aguentar um não externo. Ou seja, um término de um namoro, uma primeira entrevista de emprego que não deu certo, enfim, outras situações que podem ocorrer. E, infelizmente, a geração que as pessoas até falam Nutella, né? Mas essa fragilidade emocional, eles não sabem lidar com isso, Wellington. Uhum. Não saber lidar com o não de um emprego, o não de um vestibular, ou não conseguiu passar numa prova. E isso tem gerado consequências, depressão, que estão levando a questões de idealização suicida. Sim. Então, quando fala que aumentou o número de suicídio, né, tem aí a porcentagem que está um maior número entre homens, porque o homem ele tem mais essa resistência de falar sobre suas questões emocionais. A mulher já é mais aberta, ela procura uma amiga, ela consegue falar. Então, é porque não sabe lidar com as frustrações. Então, é melhor meu filho ouvir o não, né, meu ali, eu não posso. Claro que a gente não quer que os nossos filhos passem algumas questões de falta, o amigo tinha, nós não tínhamos, mas tudo dentro de um equilíbrio, sabe? Tudo dentro de eu tenho que colocar minha mão, ou seja, estender a mão até onde ela alcança. Não posso dar um passo maior que a minha perna. Porque é isso que o meu filho também precisa entender, que tudo que nós temos é através do esforço, do trabalho. E outra coisa, a dependência de Deus. Em casa, nós não somos perfeitos, mas uma coisa eu sempre ensinei ao Samuel. Às vezes ele queria algo e a gente passou uma fase que realmente não dava para comprar. E eu falava para ele, vamos orar, o Senhor ele pode preparar. Ou ele falava assim, quando você tiver dinheiro, você compra. Então vamos? Sim, vamos orar. Se Deus preparar, eu vou comprar para você. E vivemos situações de provisão mesmo, e que ele testificava que não era nós que tínhamos, mas o Senhor preparou. Ou o Senhor usava alguém para abençoar a vida dele. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos que, por mais que eu tenha um trabalho hoje, né, ele já falou assim, às vezes a gente fala que não tem dinheiro, fala, mas e o seu cartão, né? É muito comum as crianças falarem isso, que eles são espertos. Divide. Mas entender que nós temos, primeiro, uma dependência do Senhor. Né? E aprender a colocar, estimular eles a orarem, a orar, a pedir para o Senhor, né? De estimular a fé e a dependência. Porque nós somos dependentes, gente. Se hoje a gente tem um emprego, mas se as portas se fecharem, eu vou passar um momento de dificuldade. Meu filho não vai saber lidar com isso? De repente eu fazia um passeio com ele todo final de semana, chegou o dia, né, da dificuldade e não dá. E aí, como que ele vai lidar com isso? Então, também ensinar os nossos filhos, eu quero. Você já orou? Você já pediu para o Senhor? E às vezes eu tenho como comprar aquilo, mas eu preciso também ensinar através da fé que nós somos dependentes. Em tudo, em todas as situações. E é muito fácil, seria bom dobrar o joelho, pedir, tá na mão. Gênio e não da é, lâmpada. não. Tem muita dúvida achando que Deus é o gênio da lâmpada. Não, ainda, né? Tem orações que estão aí há mais de anos, que a gente tá ali orando, e ainda não chegou o tempo. Então, peraí, gente, vida cristã, quem serve a Deus, as coisas não é fácil assim também, não. E a gente precisa também ensinar isso para os nossos filhos. Isso é importante. Ótima. Não, isso aqui foi tudo foi preciosidade. Mas agora, nós estamos na Semana da Criança, né? Então, seu filho vai te pedir um brinquedo, alguma coisa aí. Põe em oração. Né? Faz colocar em oração, jejua, o que você quer? Você vai pedir ao Senhor, né? E agradecer que os seus pais têm, né? Que tem uma condição, que eles possam ter condição de dar. E que se você não tiver, você vai esperar o tempo de Deus. Isso, e agradecer quando receber, Wellington, são pequenas coisas, mas que isso vai trazer um exercício de fé. Eu me emociono ao lembrar de muitas situações que realmente nós não tínhamos, às vezes, para comprar ali no momento para ele. E olha, eu vou contar aqui, aproveitando, nosso tempo já está encerrando, mas eu gostaria de finalizar com esse testemunho. Lembra do McDonald's, os brinquedinhos, né? Então, até hoje tem aqui, eu já não sei mais quais são os brinquedinhos, eu pulei essa fase. Eu imagino. Tem. Então, saía os brinquedinhos, né? E sempre tava na TV, o brinquedo do McDonald's. E eu me lembro que ele queria um brinquedo, era até Homem-Aranha, né? Então, às vezes não era ele queria fazer a coleçãozinha, mas não dava. Sim. Então, ele queria, e realmente foi um momento, assim, difícil nosso, só o Ricardo trabalhando, eu estava fazendo um serviço em casa, e eu não tinha, de verdade. Mas eu tinha o cartão, mas eu tinha que pensar que se eu usasse o cartão, mês que vem eu tinha que pagar. Então, estava totalmente ali, não dava, Wellington, não dava. Até que eu fiquei, assim, muito, triste, porque eu não podia conceder aquele momento para ele. E peguei o cartão e falei, eu vou. Eu falei, o senhor vai preparar alguma coisa, algum serviço aí, eu vou
vou dar o lanche para ele. E eu estava indo com ele até o McDonald's, que é perto da minha casa. Tava indo a pé mesmo. Eu passei numa rua e tinha R$50 caído no chão. Tinha R$50. Eu não acreditei, porque eu nunca na vida encontrei dinheiro. Já perdi, mas encontrar não. E tinha R$50. E eu voltei para pegar. O Samuel falou assim, mãe, não pode pegar. A gente não pode pegar aquilo que não é nosso. Então, assim, olha o conflito aí, que às vezes você ensina as coisas. Não pode pegar aquilo que não é nosso. Eu falei, não, filho, no caso eu não tô pegando. Eu encontrei. Se eu gritar aqui na rua de quem é, vai aparecer muitos donos. Só que naquela hora, o Espírito Santo me fez lembrar. Tá aqui o que você precisava para realizar o desejo do coração dele. E aí eu peguei o dinheiro e falei, é o dinheiro do seu lanche. Mas ele foi insistindo, mãe, não pode pegar aquilo que não é nosso. Até o McDonald's ele foi falando isso. E eu já estava ali, já tinha chorado, agradecido ao Senhor. Caramba, compramos lanche, ele pegou o brinquedinho dele, voltamos para casa, ele todo feliz com o brinquedinho, mas ele falava de novo do dinheiro. Nisso o Ricardo estava chegando, ele estava dando aula, chegou da aula. Eu falei, Ricardo, explica para ele. Contei, né? Eu falei, olha, Deus preparou, né? Os R$50. E muito feliz ali, emocionado. E eu falei, só explica para ele que eu não peguei de ninguém. Aí ele, filho, sua mãe não pegou, tava na rua, né? Não tinha dono. Se isso acontecer, não tem problema, só não pode pegar de alguma pessoa. E foi muito interessante isso, mas são pequenos detalhes que eu tenho certeza que até hoje ele lembra desse testemunho. Ele viu o que Deus pode fazer. Não é toda hora, tá bom, vamos lá pegar o cartão, eu vou comprar. Tem que ter um tempo. Nós precisamos também delimitar, colocar limites na criação dos nossos filhos. E não é levar eles para o consumismo. Nós, como cristãos, temos que ensinar a dependência de que tem coisas que vai acontecer. Vamos lá, vamos comer agora. Eu não vou deixar meu filho também passar vontade se eu tenho como comprar. Sim. Mas existem situações que vai gerar neles e despertar a fé. Por que os pais têm facilidade de dizer, pede e faz uma carta para o Papai Noel no final do ano, que o Papai Noel vai colocar o seu presente na árvore, e não pode falar assim, vamos orar, o que você quer de presente de Natal? Hoje é tudo tablet, né? Um tablet, um videogame, isso aqui. Tá bom, vamos orar. Até o Natal, o Senhor pode preparar. O Senhor, não o Papai Noel. Então, eu tenho facilidade, falo que o Papai Noel vai trazer, que eu tenho que fazer a carta, mas eu não tenho a coragem, ou não sei, a disposição de ensinar ele a dobrar os joelhos e despertar a fé, sabendo que a bênção vem do Senhor, que o Senhor que vai prover e o Senhor que pode criar meios para que eu possa dar aquilo que ele precisa. Meu Deus, é isso mesmo. Então, é viver pela fé também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nossos filhos precisam conhecer Deus através das nossas vidas, das minhas atitudes. No dia mal, ele precisa ver que as coisas estão difíceis, mas eles precisam ver os pais orando, lendo a palavra, estimulando a fé. Não murmurando, praguejando, falando mal da igreja, falando mal da liderança. Tudo isso são influências ruins que os meus filhos podem absorver. E depois... São sementes plantadas. São sementes plantadas, exatamente. No meio das sementes ruins, boas, podem existir várias ruins. Né? Várias ruins, mas cabe a mim como família... Né, tá ali regando, colocando água, podando quando for necessário. Se isso faz parte da agricultura, e por que não da criação dos filhos? Até porque a Bíblia sempre coloca a agricultura como vários exemplos. Vários exemplos. O semeador saiu a semear. Isso. A terra boa, né, um ficou entre as rochas, outro entre ou seja, multiplicou, frutificou, né? Então, a terra que você está semeando. Né, o Senhor sempre vai falar nas parábolas, né, trazendo a fé comparada com um grão de mostarda. Que esses exemplos? Então, assim, quando falo de ensinar o filho o caminho que deve andar, fica aqui essa reflexão. Hoje, os desafios são inúmeros. Nós, como eu falei, nós não seremos perfeitos, mas a gente pode se esforçar a ser melhor. Então, eu finalizo aqui a minha fala deixando essa reflexão. Meu Deus. Gente, como passou rápido, né? Passou muito rápido. Muito rápido. E, você falando assim, de algumas coisas, e a gente lendo a Bíblia, né? Começa várias coisas, assim, sabe? Você falou no início, você falou sobre pensamento. O que é pensamento? Gera sentimento que gera ação. Né? É isso? Isso. Eu penso, eu sinto e eu reajo. O que Jesus vai falar, né? Se o seu olho fizer, depois, né? Primeiro o seu olho, depois você, né? É tudo Você viu, processou, praticou. Paulo vai falar sobre a mesma coisa. Exato. Pensar nas coisas que vêm do alto, tal.
Meu Deus do céu. Gente, ó, Tudo começa pela mente. por isso que não tem como dizer que a Bíblia não foi inspirada por Deus, porque é completa, né? Não, e a Bíblia traz orientações sobre a saúde emocional. Provérbios que vai falar que a alegria, o coração alegre formoseia o rosto. Então vai falar de como você está por dentro, que a angústia, ela apodrece os ossos, ela faz secar a carne. Então é a Bíblia. E o Senhor Jesus, ele vai trazendo situações de conflitos, aonde ele consegue gerenciar através da sabedoria ali, e ensina para nós a gerenciar esses conflitos, né? Temos ali Pedro, né, sempre explosivo, né, ele, num ato ali de impulsividade, corta a orelha do soldado, só que esse Pedro transformado, lapidado, ele vai lá nas cartas deles e já começa a entender sobre ansiedade. Aí ele dá aquele conselho: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas ele precisou passar um processo para aprender e escrever sobre tal aprendizagem, que nós devemos esperar e aguardar no Senhor. Então, a Bíblia vai trazer exemplos maravilhosos. Eu gosto quando... porque a gente fala muito sobre... Você falando desse livro. Amei o título desse livro. Sobre a espiritualidade, né? E as emoções, né? Emocionalmente saudável. Isso. Aí, o que você me diz quando Jesus vai até quando Lázaro morreu? Jesus está indo até lá. Ele, como filho de Deus, ele sabia que iria ressuscitá-lo. Sim. E aí tem um versículo isolado que diz assim: e Jesus chorou. Ponto. Menor versículo. E Jesus chorou. Porque ele era ser humano. Sentimento, amizade, perca, luto, dor, tristeza. E ele não está dizendo que nós não podemos sentir, que nós vamos sentir. Vai ter momentos de choro, vai ter momentos de lágrima e tudo bem. Mas nós temos o Consolador. Nós temos ali a provisão, nós temos o cuidado, o amparo do Pai. Então, eu amo a palavra de Deus. E a gente vai falando, vai encontrando muitas coisas. Não, já é tema para o próximo podcast. Já se prepara. Nós só vamos falar sobre passagens bíblicas e emoção. E emoção, beleza? Então, perfeito. Ó, próximo encontro aqui, o Ricardo já veio duas. Aí você empata, no terceiro você vem junto e a gente já pede música já. Bom, eu não poderia finalizar esse encontro, e agora é para finalizar mesmo. Porque agora nós temos aí a Semana do Professor também, né? Dia 15 de outubro é a Semana do Professor. Então você deu algumas dicas para os pais. Mas nós, professores, eu te incluo nessa, né? E professores de escola e de escola bíblica. Sim. Então nós temos nos deparado com estes desafios, né? Então eu acredito que para os pais seja uma como é que se diz? Uma orientação, e para os professores precisam de algo também, uma direção aí. O que nós podemos fazer, assim, nesses casos aí de... Meus amigos professores, eu sei que não é fácil, é um desafio, porque é mais um profissional que não trabalha isolado. Ele precisa do apoio, né, e o amparo da família, né? Então, é trazer sempre a família para perto, tentar não desistir dos diálogos difíceis, né? Existem crianças que já trazem ali na escola. A escola é como se fosse a ponta do iceberg. Então, o comportamento que está sendo refletido na escola e nesse iceberg tem muitas coisas envolvidas. Infelizmente, sabemos que há negligência dos pais, eles são chamados pela coordenação, pela direção, não comparecem. É um desafio ser docente hoje, atuar, né? Ter essa atuação docente, Wellington. Mas é insistir, entender que é um trabalho dos pais. Saber gerenciar as emoções, porque a gente absorve muita coisa que não é nossa. Então, saber gerenciar isso, aquilo que é do outro, aquilo que está ao seu alcance, né? Mas eu falo para vocês, não tem uma fórmula mágica, porque sem os pais apoiando o nosso trabalho como professor, fica difícil, né, realizarmos ali algo construtivo. Mas eu tenho certeza que tem muitos professores que fazem muita diferença na vida das crianças, dos adolescentes, com pequenos gestos, às vezes com alguma conversa, algum conselho, que às vezes eles não têm em casa, mas eles podem receber. Então, seja a luz, aonde você estiver, amém, Wellington, seja a luz. Porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus há de usar a sua vida também naquele ambiente. Amém. Eu sempre digo nas reuniões da DPC, né? Tenta não ofertar para a criança aquilo que ele já recebe em casa. Isso. Às vezes você falou tantos exemplos, né? Às vezes a criança chega, o pai chega, já vai pro celular, e aí já passou essa mensagem, né? O celular é mais importante que você. A rejeição. Então, né? se ele encontra... Eu tive vários casos lá, eu só vou contar esse caso que foi muito legal. Tem um
uma família que já passou pela escola e ninguém conseguiu ser alfabetizado, olha só. E nós estamos com a raspinha do tacho lá, né? E ele já tá no 3º ano e não sabia, assim, pré-silábico. E a professora da escola ali dando a mesma falta de atenção que ele recebia em casa, porque é uma criança difícil. Sim. Às vezes o professor também já tá... além de tudo, tem os problemas dele, então é difícil, né? E aí, eu conversando com essa criança, né, chamei ele pra mim e falei, te dá um desafio. Você tem que estar alfabético até tal data. Eu dei a data, acho que até setembro, até o mês passado. E pedi ajuda à professora da sala de recursos. Não era obrigação dela, mas ela aceitou o desafio. E aí, numa abordagem diferente, só ele e ela, né? A professora também ajudou de uma certa parte, mas só dele ter tido este cuidado e o menino está alfabético. Então, olha só. Só o acolhimento. O acolhimento que faltava. O acolhimento e a atenção que vocês deram. Então, por isso que eu te falo que a aprendizagem não desvincula do emocional. Então, quando a gente tem essa queixa, aponta, ele não aprendeu, ele ainda não sabe ler, ele ainda não sabe escrever. Só quer fazer bagunça. Aí a gente vai avaliar e entende que são questões emocionais, a insegurança, a rejeição, de não se sentir compreendido, não ter ninguém que fala assim, tá aqui, eu vou te ajudar, né? Oferecer. Você pode. Você pode. Então, essas questões que causam insegurança na criança e ela não consegue desenvolver, ela faz o quê? Bloqueia na aprendizagem. E aí a gente vai trabalhar, claro, com as questões do ensino, né, o cognitivo, porém com a emocional também, de recuperar aí essa autoestima, essa confiança, para que ele possa, mesmo errando, mas pelo menos tentar aprender. É muito real isso. Muito. Gente, nós poderíamos ficar aqui 4, 5 horas, porque teria assunto. Mas nós já entendemos que nós estamos aqui 1h20. 1h20. 1h20, nem parece, né? Passou rápido, né? Mas foi um prazer receber você aqui. Pega pra mim aqui né? Vamos presentear a nossa... Ai, que lindo. Bolsa, né? Tudo que mulher gosta. Bolsa. Né? Bolsas. Foi uma lembrancinha da Obrigada, conferência. Muito linda, gente. Parabéns aí. Jéssica preparou com todo amor e carinho. Parabéns, Jéssica. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar aqui. Obrigada. Como eu falei, é verdade mesmo. Acho que já é um próximo tema de podcast. Nós falamos sobre emoções na Bíblia. Seria muito bom. Né? Ótimo. E é bom a gente compartilhar essas informações, porque às vezes os nossos irmãos não percebem, eu não sei se não estudam a Bíblia e conseguem ainda ter esse preconceito, essa barreira quando falamos de saúde emocional, sendo que a própria Bíblia orienta também, né? Então, o conhecimento é importante. Sim, sempre. E é isso aqui, e o nosso objetivo é esse, é falar do Evangelho, falar sobre Jesus. Não importa a placa, não importa a denominação, nós somos uma família, né, para o Pai, nós somos o corpo para o Filho, o corpo para o Filho e a morada do Espírito. Então, e quando ele voltar, ele vai buscar uma noiva só. Né? Somos reino, né? Exatamente. Nós servimos o reino. E aqui nós estamos aqui para servir uns aos outros, para que essa noiva seja adornada, para que essa geração cresça, porque a palavra de Deus não mente. Em Joel diz que os corações dos filhos se voltarão aos pais, dos pais aos filhos. Então, essa geração que está sendo levantada... Por que você acha que é tanto levante, né, contra essa geração? Porque algo extraordinário vai acontecer. Eu creio. Né? E nós precisamos formar essa geração que virá até a volta de Cristo. Dani, eu sei com a minha bolsa muito aqui. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, viu? Foi um prazer estar com você aqui. Sei com a minha e, bolsa, gente, não se esqueçam, compartilhem esse vídeo, que ele chega ao maior número de pessoas. Se foi bênção, deixa um like aí, deixa foguinho, fala em línguas no chat. Para engajar esse vídeo, beleza? Então, feliz Dia das Crianças para as crianças, feliz Dia dos Professores para os professores. Parabéns. E pais, agora, ó, tem dúvida? Volta no vídeo, ouve várias vezes o que a Dani disse aqui e vamos tentar aplicar. Porque Jesus disse que o tolo construiu a casa sobre a areia, né? E o sábio edificou na rocha, ele cavou. Então, vamos começar a cavar. São várias pás que ela nos entregou aqui. Pega essa pá, começa a cavar, acha a rocha e edifica a sua casa ali. Porque aí Jesus vai falar assim, aquele que ouviu as minhas palavras e fez, ele é o sábio. Sim. Agora, aquele que ouviu e não fez, né, a casa caiu. Então, para sua casa não cair e ser edificado, ó, cava e edifique
através de alguns fundamentos aqui da palavra e o que a nossa amiga trouxe aqui, beleza? Então, gente, nós ficamos por aqui e até a próxima semana. Um abraço e Deus abençoe vocês. Tchau, Até, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.